Boa noite, acadêmicos agro, bem-vindos a mais uma aula de experimentação agrícola. Na aula de hoje nós vamos falar sobre testes de médias. Também, vamos usar a aula de hoje para discutirmos alguns pontos relativos à nossa parcial de número 4, a última parcial do primeiro bimestre, e também vamos falar sobre a avaliação oficial do primeiro bimestre, que vai ocorrer na próxima semana, de segunda a sexta da próxima semana. No final dessa aula, então, nós vamos discutir esses pontos. Então, assistam a aula na íntegra para a gente poder discutir e tirar dúvidas sobre a avaliação e essa parcial e a última parcial que nós vamos executar durante essa semana, ok? Então, vamos aí começar falando sobre teste de média. Os testes de média, eles também podem ser chamados de testes de comparação de médias, porque a gente vai fazer exatamente isso, comparar médias. O que é um teste de comparação de média? É um procedimento que utiliza estatística para realizar comparação ou agrupar médias. Então, aqui nós vamos empregar estatística e aí a gente vai comparar uma média com a outra para saber se ela é maior, menor ou igual à outra, ou então para a gente agrupar as médias. Além de comparar ou agrupar, a gente também pode realizar uma comparação entre os contrastes das médias. O que é contraste? Contraste é a diferença. Então, muitos testes usam a diferença entre as médias. Vamos supor que a média A é 17, a média B é 15. A diferença entre as duas é 2, né? Então, esse valor 2 é chamado de diferença ou contraste. Toda vez que a gente aplica um teste de média, a gente tem um nível de erro. Geralmente, os mais aplicados são 1% e 5%. Se eu tenho 1% de erro, eu tenho 99% de acerto. Se eu tenho 5% de erro, eu tenho 95% de acerto. Tá? Nós vamos fazer um exercício prático e vai ficar fácil da gente entender, tá? Esse modelo ou o que vem a ser exatamente teste de média. Tá? Existem vários tipos de teste de média disponíveis para a gente utilizar. Tá? Os mais conhecidos são Tukey, Duncan, Dunnett, Scott Knott, T de Student e Sheffer. Tá? Então são 6 aí mais conhecidos. Desses 6, 4 são mais utilizados dentro da agricultura, que é o teste de Tukey, Duncan, Dunnett e Scott Knott. Tá? Cada um serve para uma finalidade, mas a forma de fazer o cálculo é a mesma. Muda só que cada teste possui cada teste possui uma tabela que é referente ao autor que propôs esse teste de comparação de média. Tukey é o nome do autor que fez esse teste, daí ele chamou o nome do teste de Tukey, o outro Duncan, Dunnett, Scott Knott, T de Student e Sheffer. Desses 4 que são mais comuns dentro da área agronômica, um é mais utilizado, que é o teste de Tukey. Tá? O teste de Tukey, cerca de 90% dos estudos usam o teste de Tukey, dos estudos dentro da área agronômica. E aí o Duncan, Dunnett e o Scott Knott, eles são usados mais específicos dentro de alguns casos particulares ali. Mas desses, o Tukey é o mais relevante, o mais importante, porque é o mais utilizado. Mas vocês precisam saber que existem outros testes além do teste de Tukey. Nós vamos discutir bastante hoje na aula o teste de Tukey. Duncan, Dunnett e Scott Knott, a gente só vai entender, saber para quando que eu devo utilizar. Por quê? É a mesma metodologia, e eu vou explicar o que muda de um teste para outro. Bom, para facilitar o entendimento do que é teste de média, nós vamos usar um exemplo, tá? E vamos fazer todos os cálculos usando esse exemplo. Quero só saber se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo ok, e eu posso prosseguir. Tudo certo. Tá sim, professor. Beleza, Tudo certo, professor. Beleza. Bom, os testes de T de Student e Sheffer são mais usados em outras áreas, tá? Como no caso da engenharia civil, na medicina também usa. Dentro da agronomia, bem pouco a taxa de utilização desses testes. Não é que não possa ser usado, só não é comum de ser utilizado, mas eu posso usar qualquer um dos testes, tá? Sem
Aí quem vai definir qual teste utilizar é geralmente o pesquisador, né? A pessoa que entende mais sobre aquele experimento que está sendo montado. Bom, então vamos começar falando aí do teste de Tukey, que é o teste mais importante. Esses vocês precisam conhecer e saber utilizar. O teste de Tukey, ele é ideal para comparar médias de tratamentos, tá? Ele faz a comparação sempre de duas em duas. Então ele compara de duas em duas médias. Toda vez que eu estiver falando de médias, tá? Pensem que essas médias é dos tratamentos, tá? É um teste muito versátil, mas que não permite comparar grupos de tratamentos. Então, a gente não consegue agrupar as médias, né, usando esse teste, mas a gente consegue comparar de duas em duas, comparar todo mundo com todo mundo. Tá? Então, é um teste bastante versátil. É um teste que, assim como todos os testes, né, de média, ele tem um valor chamado de diferença mínima significativa, chamado de DMS, que é um valor que a gente usa como referência para a gente poder comparar as médias, tá? Então, o nosso valor referência. É isso aqui que é a estatística. Lembra que um teste de média é um recurso estatístico que é utilizado para comparar ou agrupar médias, né? Nesse caso, a gente usa a DMS, que é a diferença mínima significativa, como valor de referência para a gente poder comparar as médias dos tratamentos. E quando que eu uso o teste de Tukey? Ele somente é apropriado quando os tratamentos são qualitativos. Então, quando eu estou trabalhando com qualidade, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com cultivar, quando eu estiver trabalhando com métodos, né? Métodos. Quando eu estiver trabalhando com tipos de fungicidas ou tipos de herbicidas, tipos de inseticidas. Quando eu estiver trabalhando com algo que, na verdade, o que eu quero conhecer é um valor qualitativo, né? Geralmente, os tratamentos, quando são qualitativos, geralmente eu quero saber qual é o melhor, qual é o pior, qual produz mais, qual produz menos, qual é superior, qual é inferior. Os tratamentos, eles também podem ser quantitativos. A gente falou disso lá na segunda aula, tá? Quem não lembrar disso, revê lá a segunda aula, que eu explico bem certinho o que é isso. Os tratamentos quantitativos são aqueles que trabalham com quantidades. Por exemplo, doses de nitrogênio, de potássio, de fósforo. Ou então, quando eu trabalho aqui com diferentes temperaturas, né? Diferentes temperaturas. Então, eu sempre estou trabalhando com quantidades, né? Então, quando eu trabalho com quantidade, vamos supor que eu estou com um experimento lá que os meus tratamentos são a dose 5, 10, 15, 20 e 25 de nitrogênio. Ou então, eu estou trabalhando com as temperaturas 30, 27, 30, 27, 24, 21, por exemplo. Eu estou trabalhando com quantidades. Já quando eu estou trabalhando, por exemplo, com qualitativo, eu estou trabalhando lá com cultivar. TMG 132, 133, pintado e tucunaré. Estou trabalhando com método de superação de dormência. Estou trabalhando lá com um método que é escarificação mecânica, o outro é escarificação ácida. Estou trabalhando com tipos de fungicida. Estou trabalhando com o fungicida Fox. Estou trabalhando com o Agrifzen. Então, estou trabalhando geralmente, né, quando é qualitativo, vem um nome. E quando é quantitativo, vem um valor, um número. Tá? Isso é a diferença entre qualitativo e quantitativo. O teste de Tukey, ele é o mais usado dentro da estatística, na área agronômica, porque ele é o teste mais rígido que a gente tem, bastante rígido. Robusto, bastante rígido, significa que ele é bastante seguro de ser aplicado, né? A margem de erro bastante baixa, né, no seu cálculo. Portanto, ele observa pequenas diferenças entre as médias, tá? Então, ele é muito utilizado por isso, porque eu consigo ver, mesmo pequenas diferenças entre as médias, ele consegue notar essa diferença. Então, ele é utilizado por isso. Porém, ele tem um inconveniente que existe a sobreposição de resultados, tá? O resultado desse teste, ele é apresentado na forma de letras. Letras iguais, médias iguais. Letras diferentes, médias diferentes. Então, vamos supor que a média 1 é 17, a média 2 é 15, a 3 é 11 e a C é 10.
Aí, ó, a média 1, que é 17, e a outra que é 15, se elas têm a mesma letrinha, né, em frente ao número, significa que elas são iguais. Se elas tiverem letras diferentes, significa que elas são diferentes. Só que às vezes o que pode acontecer? Pode aparecer assim, ó, letras conjuntas, tá? E aí vai dificultando, essa sobreposição vai dificultando o entendimento sobre o que é diferente e o que é igual, tá? O teste de Turing, então, ele só pode ser aplicado se eu tiver tratamento qualitativo, trabalhar com qualidade, e se o CV for maior que 20, não for maior que 25%. O CV é o coeficiente de variação, então o coeficiente de variação não pode ser maior que 25, e eu tenho que trabalhar com resultados qualitativos, né, ou tratamentos qualitativos. Tem que ser sempre alguma coisa trabalhando com qualidade de alguma coisa, tá? Para eu poder aplicar o teste de Turing. Assim como qualquer outro teste de média, tá? Eu só posso aplicar teste de média se os tratamentos forem qualitativos. Se os tratamentos não forem qualitativos, não aplica teste de média. Outra coisa, para aplicar o teste de média, eu tenho que ter rejeitado o H0 lá na ANOVA, tá? Lá eu faço a ANOVA e rejeito H0. Porque se eu aceitar H0, eu estou dizendo que todo mundo é igual. Então não tem porquê, não faz sentido aplicar um teste de média, que é para ver quem é diferente, se eu já sei que é todo mundo igual. Então eu só aplico o teste de média se eu rejeitei, né, H0. Então, quando rejeita H0, eu faço um teste de média. No caso, pode ser o teste de Turing, mas os tratamentos precisam ser qualitativos e o CV tem que ser menor que 25%. Entenderam essas regrinhas? Sim? Entenderam, pessoal? Sim, professor. Beleza. E aí a gente usa o teste de Tukey para quê? Para a gente poder comparar duas médias. E toda vez que eu comparar duas médias, pode acontecer isso aqui, ó. Ou uma média ela vai ser igual à outra, então pego a média A e comparo com a B, elas possuem o mesmo valor. Ou a média A vai ser maior que a B, ou uma vai ser menor que a outra. Então, uma dessas três eventos vai ocorrer e é por meio disso que a gente vai entender, ou é por meio disso que a gente vai observar se essas médias realmente elas são iguais ou se elas são diferentes, tá? Vamos ver aí a aplicabilidade do teste de Tukey. Eu falei para vocês que o teste de Tukey, assim como todos os testes de média, eles calculam, eles usam a estatística para a gente poder comparar as médias. Nesse caso, quando eu falo em estatística, eu estou falando em DMS. A DMS é a diferença mínima significativa. A diferença mínima significativa ela é calculada por meio dessa fórmula. Ó, tá? Qual é a fórmula? É Q vezes raiz quadrada do quadrado médio do resíduo dividido por R. O quadrado médio do resíduo da análise de variância, o R é o número de repetições que foram utilizados no experimento, e Q é um valor de amplitude, um valor tabelado. Esse valor de Q, ele pode ter um valor de Q para Tukey, pode ter um valor de Q para Duncan, pode ter um valor de T para Dunnett, pode ter um valor de T para Scott Knott. Então, o que muda de um teste para outro é o valor do Q, que é tabelado. E aí eu vou buscar na tabela de Tukey, Duncan, Dunnett ou Scott Knott esse valor de Q. E aí, se eu usar a tabela de Tukey, eu aplico o teste de Tukey. Se eu usar a tabela de Duncan, eu aplico o teste de Duncan. Se eu usar a tabela de Dunnett, eu aplico o teste de Dunnett. Se eu usar a tabela de Scott Knott, eu estou fazendo o teste de Scott Knott, tá? Então, essa é a pequena diferença entre um e outro. Ó. Os valores não são iguais, tá? Lá, o valor de Q na tabela de Tukey é um valor, na de Duncan é outro, de Dunnett é outro, de Scott Knott também é outro. Agora, o valor do quadrado médio do resíduo e o valor do R, isso aqui é um valor por experimento. É um valor só. Então, o que muda é só o valor de Q. Entenderam essa fórmula? E entenderam a diferença de um teste para outro? Então, só o que vai ser o valor referente àquele o teste que a gente está fazendo. Isso. Sim, sim.
Por isso que a gente vai fazer o teste de Tukey, que é o mais usado, e daí, se vocês precisarem um dia fazer outro teste, você só vai mudar o valor do Q. Você já sabe aplicar o teste, não tem diferença nenhuma, tá? Então, aqui está a tabela de Tukey, tá vendo? Ó? Existe uma tabela de Tukey, uma de Dunnett, uma de Scott-Knott, uma de Duncan, de Dunnett. Tem uma tabela para cada teste que a gente vai fazer, tá? Então, a gente só precisa observar qual o teste que eu quero fazer para escolher a tabela correta para aquele teste que eu desejo efetivamente realizar, tá? Então, essa vai ser a diferença de um tratamento, de um teste para outro, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês a tabela, por exemplo, do teste de Dunnett. Então, vamos ver aqui a tabela do teste de Dunnett. Então, tem uma tabela para cada teste, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós temos, né, a tabela de Dunnett. Tá? Então, nós vamos ter ali, basicamente, uma tabela para cada teste que a gente desejar, tá vendo? Essa aqui é uma tabela de Dunnett que tem o valor de Q. A gente vai encontrar aqui o valor de Q. Então, nós vamos aprender o de Tukey, mas não tem muita diferença se eu quiser aplicar o teste para aplicar outros testes. Para a gente facilitar o entendimento, né, aí na aula de hoje a gente vai usar esse exemplo, né? Nós vamos aplicar o teste de Tukey para esse exemplo. Bom, para a gente aplicar o teste de Tukey, a gente sabe que a gente precisa ter rejeitado H0, então a gente tem que ter feito uma análise de variância, tá? Então, por isso que nesse caso aqui eu já trouxe a análise de variância pronta. Não dá tempo da gente fazer todo o exercício passo a passo, tá? Mas a gente fez análise de variância na última aula. Quem não assistiu, assiste a última aula, que eu ensino lá como a gente constrói essa tabelinha aqui, né? Que é chamada de análise de variância. Para fazer o teste de Tukey, tem que ter análise de variância. Então, vamos ver o que é o nosso teste, o que é o nosso experimento. Nós temos um experimento que é a avaliação de relação volumoso-concentrado no comportamento ingestivo de ovinos. O experimento ele foi montado em delineamento inteiramente casualizado com 5 repetições, utilizando 4 relações volumoso-concentrado. Meio para 1, 1 para 1, 1 para 1,5 e 1 para 2. As 4 relações volumoso-concentrado são os meus tratamentos. Tá? Esses são os meus tratamentos. E as avaliações foram feitas por meio do pH ruminal. O pH ruminal é a minha variável resposta. Então, eu vou descobrir qual dessas relações eu tenho que usar por meio do pH ruminal. Então, a gente sabe que o pH ruminal é um pH que deve ser levemente ácido ou básico. Se ele for básico, melhor. Mais levemente ácido, tudo bem. Porque no rumen tem muitas bactérias e bactérias não conseguem sobreviver em ambiente ácido. Então, se o pH for mais básico, melhor. Então, eu vou usar o pH para decidir qual dessas dietas eu vou fornecer para o animal. Metade, né, eu vou usar aqui, ó, meio para 1, relação, né, volumoso para concentrado, meio para 1, 1 para 1, 1 para 1,5 ou 1 para 2. Aí eu fui lá, fiz uma análise de variância, observei que o F calculado deu 83,56. Foi feito aqui ó, o teste de F e ele deu significativo. Quando o teste de F é significativo, significa que rejeitou H0. Então, rejeitei H0. Se eu rejeitei H0, aí eu vou pensar, bom, eu estou trabalhando com volumoso concentrado. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com a relação meio para 1, 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2. É como se fossem 4 rações diferentes, tá? Na verdade, aqui é como se fosse ração A, B, C e D. Nesse caso, como eu estou trabalhando com 4 rações diferentes, os meus tratamentos são rações. Nesse caso, eu quero saber qual delas é a melhor. Então, nesse caso, eu estou trabalhando com tratamentos de qualidade. A qualidade, eu quero saber
qual a melhor qualidade da ração, qual ração tem a melhor qualidade para o pH ruminal, ou qual daquelas que vai proporcionar uma melhor alimentação desses animais, qual ração os animais vão conseguir digerir melhor, entendeu? Então, por conta disso, os meus tratamentos, eles são qualitativos. Quando eu rejeito H0 e os meus tratamentos são qualidades, eu posso aplicar um teste de média? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Posso ou Não não? entendi muito bem a pergunta. Quando a gente tem um experimento que a gente fez análise de variância, a gente rejeitou H0 e a gente analisou os tratamentos e viu que os tratamentos são qualitativos, eu posso, nesse caso, aplicar teste de média ou não devo aplicar teste de média nesse caso? Deve, que é qualitativo. Isso, devo, tá? Então é isso que você tem que avaliar. Rejeitou H0 e os tratamentos são qualitativos, obrigatoriamente o que você tem que fazer em seguida? Um teste de média. Aí o teste de média mais usado é o Tukey, é esse que a gente vai aprender aqui, tá? Aí você vai lá, observou, né, que os tratamentos, né, nesse caso aqui, ó, você vai lá nos tratamentos, P1, P2, P3 e P4, né, que nós temos. Você vai observar quais foram os valores das repetições para esses tratamentos. São 5 repetições, né? R1, R2, R3, R4 e R5. O que você vai fazer para obter as médias, né, de cada tratamento? Você vai somar os valores de cada repetição, de cada tratamento. Então, nesse caso aqui, eu vou somar 5 valores e vou dividir por 5. Aí, ó, fiz lá para o P1. Somei as 5 repetições, dividi por 5, a média foi 7,36. Fiz para o P2, somei as 5 repetições, dividi por 5, a média deu 6,90. Para P3, somei as 5 repetições de P3, dividi por 5, deu 6,66. Fui lá em P4, somei as 5 repetições, dividi por 5, achei a média do tratamento 5, que foi 5,76. Então, essas médias aqui, ó, já foram fornecidas, né? Mas elas foram calculadas dessa forma. Entenderam como foi feito para encontrar essas médias? Uhum. Sim? Sim. Beleza. Com o valor das médias, agora eu vou aplicar o teste de Tukey e vou comparar. Eu quero saber se a média, né, 7,36, ela é estatisticamente de 6,90, se ela é estatisticamente diferente de 6,66, se ela é estatisticamente diferente de 5,76 e assim sucessivamente. Eu vou comparar todo mundo com todo mundo, sempre de 2 em 2, tá? Esse é o objetivo do teste de Tukey. Para a gente aplicar o teste de Tukey, nós temos alguns passos que nós vamos seguir. São 5 passos. Nós vamos fazer isso em sequência, né, um após o outro. Depois que eu fizer essa sequência, aí a gente consegue finalizar o teste de Tukey. O primeiro passo para resolver o teste de Tukey é vir aqui nas médias calculadas, ó, e observar se os valores das médias elas estão agrupadas, ó, ou organizadas da média mais alta ou do maior valor para o menor valor. Se não tiver, você vai organizar elas na ordem decrescente, que é do maior para o menor. No nosso caso, as médias já estão organizadas do maior para o menor, ó. 7,36, 6,90, 6,66, 5,76. Se elas não tivessem organizadas do maior para o menor, você iria organizar, tá? Então vamos supor que eu tivesse aqui, por exemplo, fosse 6,36 e não 7,36. Você ia fazer uma nova tabelinha aqui, ó, ia organizar as médias, né? A média mais alta seria 6,90, que é o tratamento P2. Depois viria 6,66, que é a P3. Depois viria 6,36, que seria a P1. E por último, a 5,76, que é a P4.
Entenderam o que é organizado maior para o menor? Sim ou não? Sim. Sim? Bom, no nosso caso, nós não vamos precisar organizar, porque por uma coincidência, as médias já foram apresentadas em ordem, né, da maior para o menor. Depois que a gente fez isso, nós vamos encontrar a DMS para Tukey, que é a diferença mínima significativa. Ou seja, nós vamos aplicar essa tabelinha aqui, ó, essa fórmula, né, que é a fórmula de teste de média. Então, DMS é a diferença mínima significativa, que né, ela vai ser calculada por meio dessa fórmula, que é um valor tabelado. QMR significa quadrado médio do resíduo. E R é o número de repetições. O quadrado médio do resíduo a gente encontra na análise de variância, que foi dada lá no exercício. Então, você vai vir aqui, ó, quadrado médio, resíduo. Quadrado médio do resíduo é qual valor? 0,0303. Então, esse é o valor do quadrado médio resíduo, 0,0303. Se você não tiver o valor do quadrado médio resíduo, né, se você não tiver análise de variância, tem que fazer a análise de variância primeiro, para depois encontrar o valor do quadrado médio do resíduo. Depois, repetições. Quantas repetições nós usamos nesse experimento? Alguém lembra? Acho que é 5? 5, 4? 5, ó, tá aqui, tá bem aqui, ó, no título. 5 repetições. Então, nós usamos 5 repetições. Então, a gente sabe o valor do quadrado médio do resíduo e sabe o valor de R. Vamos encontrar o valor de Q lá na tabela de Tukey, né, que é esse teste que a gente está aplicando. Lá na tabela de Tukey, nós vamos ter que observar duas coisas, ó, o número de tratamentos e o grau de liberdade do resíduo. Então, já vamos obter aqui quantos tratamentos nós temos. Quantos tratamentos nós temos? É só contar aqui. Quantos tratamentos temos? Nós temos... Quantos, pessoal? 4. 4 tratamentos. E qual que é o grau de liberdade do resíduo? Olha aqui também na tabela, na nova, né? Na análise de variância. Então, vai lá no resíduo e graus de liberdade. Qual é o valor do grau de liberdade para o resíduo? 16. 16. Então, nós vamos olhar esses dois valores, 4 e 16. Então, vamos lá na tabela de Tukey. E aí, a gente vai olhar aqui dessa forma, ó. N1 é colunas, tá? N1, colunas. N2 é linhas. Aqui nós temos as colunas, né? Colunas. Aqui estão as linhas. Beleza. Na coluna, a gente vai olhar o número de médias. Qual que é o número de médias que a gente tinha naquele experimento? 4. Na linha, a gente vai olhar o número de graus de liberdade do resíduo. O grau de liberdade do resíduo, 16. Então, vamos lá na linha 16. Ó. Então, nós vamos cruzar a coluna 4 com a linha 16. Nós vamos encontrar o número ou o valor de Q. O número ou o valor de Q, nesse caso, é igual a 4,05. Não sei se vocês conseguiram ver bem aí a tabela, né? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui, para mim, aparece bem o valor. Não sei se para vocês está visível esse valor. Estão conseguindo ver? Sim. 4,05. Então, o valor de Q é 4,05. Então, nós vamos substituir lá na fórmula, ó. O valor de Q é 4,05. O valor do quadrado médio do resíduo, ó, 0,303. E o valor de R, que é o número de repetições, está lá no enunciado, falou que é 5. Então, só substituir na fórmula. Essa fórmula, ó, tem uma divisão dentro da raiz. Então, primeiro a gente tem que dividir o valor para depois extrair a raiz, tá? Não dá para digitar direto, não. A não ser que você coloque esses parênteses aqui, como eu fiz. Se não, é melhor fazer por partes. Divide primeiro o valor, ó, 0,303 dividido por 5
Tá? É 0,0061. Quem tiver calculadora, faz aí só para conferir se está certo. Depois que fez essa divisão, aí sim nós vamos extrair a raiz. Ó. A gente vai fazer raiz quadrada de 0,061. Raiz quadrada de 0,061 é 0,781. Estão fazendo aí? Sim ou não? Beleza. Depois que a gente extraiu a raiz, aí a gente vai multiplicar, ó, 4,05 por 0,0781. 4,05 vezes 0,0781 é 0,381. Vão fazendo aí, pessoal, para conferir. E se tiver dúvidas, podem perguntar. Então, esse é o valor, ó. Esse DMS significa diferença mínima significativa. Então, para ser duas médias, para elas serem consideradas diferentes, a diferença entre elas tem que ser pelo menos 0,03163. Entenderam como eu fiz para encontrar esse valor da DMS? Sim ou não? Sim, professor. Ficaram com então, dúvida? Qualquer coisa fora disso, eu não aceito o cálculo. O que eu devo fazer se o teste de Euriclid é? Não. Se a diferença for maior, né, esse é o mínimo para ela ser diferente. Qualquer valor acima de 0,3163, as médias são diferentes. Qualquer coisa abaixo de 0,3163, né, qualquer coisa que a diferença seja menor que 0,3163, essas médias vão ser consideradas estatisticamente iguais. Por isso que eu falo então, que às vezes... Das letras, né? Por isso que eu falo que às vezes 1 pode ser diferente de 2, mas às vezes 1 pode ser igual a 2, porque considerando um resultado de diferença mínima significativa de um teste, né, levando em consideração essa diferença, né, entre um e outro, pode ser que 1 seja diferente de 2, mas às vezes 1 pode ser igual a 2. Por isso que na hora que vocês olharem os valores absolutos das médias, não fique pensando assim, uma média deu 100, a outra deu 90, essas duas são diferentes. Tudo vai depender do teste e do valor da diferença mínima significativa que você calculou. Entenderam? Entendi. Beleza. Bom, com esse valor da DMS calculado, nós vamos para o terceiro passo, tá? Da nossa aplicação ali do teste de Tukey, né? Seria lá o terceiro passo. Qual que seria esse terceiro passo, né? Então vamos lá. Opa, eu voltei aqui. Vamos lá para o terceiro passo. Nesse caso, depois de calcular a DMS, nós vamos calcular, ó, agora o contraste entre duas médias. O que é o contraste? O contraste é diferença. Nós vamos ver qual é a diferença entre duas médias. Vamos fazer isso. Então, como que a gente faz para calcular os contrastes? Nós vamos pegar de duas em duas as médias e nós vamos comparando elas, tá? Fazendo a diferença entre uma e outra. A gente começa primeiro com a média mais alta. Então, a gente pega P1 e compara com P2, P1 com P3, P1 com P4. Depois que a gente fez essa comparação, nós vamos lá, ó, comparamos P2 com P3 e depois P2 com P4. E por último, nós vamos pegar e vamos comparar P3 com P4. Quando eu comparo P1 com P2, é a mesma coisa de comparar P2 com P1, tá? É vice-versa ali, não tem diferença. Então, nessa forma de contraste, nós temos que comparar todo mundo com todo mundo, mas sempre de duas em duas médias. Comparar, nesse caso, significa observar qual que é a diferença entre uma média e outra. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Então, vamos calcular os contrastes aqui, ó. O primeiro contraste, né, vai ser representado pela letra C, vai ser comparando a média P1 com a média P2.
P1 vale 7,36, P2 vale 6,90. Qual que é a diferença entre 7,36 e 6,90? 0,46. Esse é o valor do contraste. Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Aí nós vamos comparar depois, ó, P1 com P3. P1 com P3, 7,36 menos 6,66, o valor do contraste é 0,70. Aí depois vamos de P1 com P4. P1 menos P4 é 7,36 menos 5,76, deu 1,60. Depois que comparamos P1 com todo mundo, agora nós vamos comparar P2. P2 com P3, P2 vale 6,90, P3 6,66. Então, 6,90 menos 6,66, 0,24. Esse é o valor do contraste. Aí vamos fazer P2 com P4. 6,90 menos 5,76, deu 1,14. Agora, por último, nós vamos comparar a média, que é 6,66 com 7,74, que é P3 com P4. P3 menos P4, 6,66 menos 5,76, 6,90. Esse é o valor do contraste. Beleza? Nós temos um contraste para cada dupla de médias que foram comparadas. Entenderam? Sim ou não? Entenderam? Sim. Sim, professor. Sim? Beleza. Feito, né, obtido o valor do contraste, aí nós vamos para o quarto passo. Comparar a diferença entre as duas médias com a DMS. Então, nós vamos comparar o contraste com a DMS. Vamos fazer isso, tá? Comparar vai ser verificar se o resultado do contraste, se ele é maior, menor ou igual ao valor da DMS. No nosso caso aqui, ó, nossa DMS calculada foi 0,3163. Aí nós vamos pegar o valor do contraste calculado e vamos observar se esse valor é maior, menor ou igual ao contraste. Vamos fazer isso para o primeiro contraste, ó. 0,46 é maior, menor ou igual a 0,3163? Maior. Maior. Beleza. 0,70. O segundo contraste é 0,70. 0,70 é maior, menor ou igual a 0,3163? Maior. Maior é esse símbolo, menor é esse e igual, né? Esse aqui. Então, maior. 1,60 é maior, menor ou igual a DMS, que é 0,3163? Maior. Maior. Aí o contraste 4 deu 0,24. 0,24 é maior, menor ou igual a 0,3163? Menor. Menor. 1,15 é maior, menor ou igual a 0,3163? Maior. Maior. 0,90 é maior, menor ou igual a 0,3163? Maior. Maior. Beleza. Depois que a gente comparou, o que a gente vai observar, pessoal? Nós vamos observar o seguinte, ó. Toda vez que o valor do contraste ele for maior ou igual a DMS, as duas médias elas são diferentes. Toda vez que o valor do contraste for menor que a DMS, as duas médias comparadas são iguais. Entenderam? Sim ou não? Peraí, Sim ou não? quando ela é menor, ela vai ser igual. Ó, se a diferença entre duas médias for maior ou igual, tá? Ou igual que a DMS, as duas médias comparadas são diferentes entre si. Se a diferença entre as duas médias for menor que a DMS, as duas médias não são diferentes. Então, elas são iguais. Ah, tá. Então, nesse caso aqui, ó, 0,46 é maior que 0,35. Elas são iguais ou são diferentes?
Diferente. Diferente. 0,70 é maior que 0,3163. Então, elas são diferentes. 1,60 é maior que 0,31. Então, elas são diferentes. 0,24 é menor que 0,31. Então, essas duas médias são iguais. Ó. Quem é igual a quem? P2 é igual a P3. Entenderam? Uhum. 1,14 é maior que 0,3163. Então, as duas médias observadas aqui, elas são iguais, são diferentes. P2 é diferente de P4. 0,90 é maior que 0,3163, então P3 é diferente de P4. Beleza? Entenderam isso? Sim ou não? Positivo. Entenderam mesmo? Bom, eu entendi. Então, tá. Então, isso aqui é bem tranquilo, né? Só calcula a DMS, calcula a diferença entre as médias, observa se é maior, menor ou igual. Se for maior ou igual, elas são diferentes. Se for menor, elas são iguais. Depois que a gente fez isso, aí a gente vai para o último passo da análise, do teste de média, do teste de Tukey, que é representar as diferenças e as similaridades apresentando letras. Como funciona isso? Funciona assim, ó. Nós vamos representar, né, as igualdades com letras iguais, tá? Então, letras iguais representam igualdade entre médias. Letras diferentes apresentam diferença entre as médias. Beleza? Então, no nosso caso, ó, nós só temos uma média que é igual a outra. O resto são todas elas diferentes. Beleza? Entenderam? Sim ou não? Sim, Sim. professor. Beleza. Então, nós vamos agora representar isso, letras iguais para médias iguais, letras diferentes para médias diferentes. Para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o valor das médias que nós temos, né, organizadas do maior para o menor, e aí a gente vai observar os contrastes. Beleza? Vai observar os contrastes. E aí a gente vai representar assim, ó. A primeira média, ela sempre é a letra A. Então, a gente começa com A. A partir da média mais alta, que tem a letra A, nós vamos comparar as demais. Se a média mais alta ela for igual por exemplo, aqui, ó, se 7,36 for igual a 6,90, essas duas médias vão receber a mesma letra. Então, se uma já tem A, a outra vai ter que receber A. Agora, se elas forem diferentes, uma tem que ter uma letra e a outra tem que ter outra. Nós começamos com a letra A, depois nós vamos para a letra B, C, D, E, F, até acabar o alfabeto, tá? Entenderam isso? Sim ou não? Então, no caso, se a segunda for igual, ela vai ser A também? Vai ser A. Mas se ela for diferente, ela vai receber a letra B. Então, a gente vai receber... Vamos observar aqui, ó. Nesse caso, P1 com P2, elas são o quê? Diferente. Diferentes. Se elas são diferentes, elas vão receber letras iguais ou letras diferentes? Letras diferentes. Então, eu vou colocar lá no P2 um B. Por quê? Porque representa para mim, ó, se 7,36 é A e 6,90 é B, isso significa que essas duas médias são estatisticamente diferentes. Entenderam? Eu entendi. É só uma forma para a gente representar a igualdade e a diferença. O resultado do teste é dessa forma, tá? É dada com a média e seguido da letra. Esses cálculos todos não aparecem para a gente. A gente que tem que saber interpretar. Se eu, então, tem um valor de média seguido por uma letra e a outro valor de média seguido pela outra letra, eu vou ter que observar. Se as duas tiverem a mesma letrinhas, elas são iguais. Se elas tiverem letras diferentes, elas são diferentes. Entenderam isso? Alguém fica com dúvida quando eu falo isso? Não? Beleza. Bom, pessoal, nós estamos comparando P1 com
as demais. Nós organizamos as médias de maior para o menor. Se 7,36 já é diferente de 6,90, obrigatoriamente 7,36 tem que ser diferente de 6,66 e de 5,76, porque é uma ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. Então, se 7,36 é diferente de 6,90, ele tem que ser diferente das demais, obrigatoriamente. Tranquilo? Entenderam? Sim ou não? Sim. Sim? Toda vez que a gente está comparando um grupo, né? Nós estamos comparando P1 com as demais. Encontrou uma diferença, você não precisa continuar comparando as demais, tá? Você pula. Eu estou comparando P1 com P2, P1 com P3, P1 com P4. Quando eu comparo P1 com P2, observei que elas são diferentes, posso parar de comparar P1 com as demais, porque obrigatoriamente elas têm que ser diferentes. Se P1 fosse igual a P2, você ia colocar a letra igual aqui, né? Aí você ia continuar comparando P1 com P3 e observar, elas são iguais ou são diferentes? Ah, são iguais. Aí você compararia P1 com P4. Mas como no nosso caso eu comparei P1 com P2 e ela já é diferente, eu não preciso comparar mais P1 com P3, P1 com P4. Porque obrigatoriamente P3 e P4 são diferentes de P1. Isso me indica que lá em P3 e lá em P4, elas nunca vão poder ter a letra A junto dessa média, porque elas são diferentes de P1. Então a letra A, ninguém mais vai poder ter, só P1 pode ter A, porque P1 é diferente de P2, de P3 e P4. Entenderam isso? Positivo. Bom, encontrei a primeira diferença, agora eu vou para a segunda média. A segunda média é 6,90 com 6,66. 6,90 comparado com 6,66. Elas são iguais ou são diferentes? Iguais. Elas são iguais. Então elas têm que receber a mesma letra. P2 tem letra B, P3 não tem nenhuma letra. Para elas ficarem iguais, o que eu tenho que fazer com P3? Adicionar a letra B? Adicionar a letra B. Entenderam? 6,90 é B, 6,66 também é B. Isso significa que essas duas médias são estatisticamente iguais. Não tem diferença entre o tratamento 2 e o tratamento 3. Eles são estatisticamente iguais. Entenderam? Sim. Como P2 ele não é igual a P3, eu tenho que comparar P2 com P4. Se P2 fosse diferente de P3, eu não precisava comparar P2 com P4. No nosso caso, a gente tem que comparar, porque deu igual. Então, P2 com P4, elas são iguais ou elas são diferentes? São diferentes. Se elas são diferentes, elas têm que receber letras iguais ou letras diferentes? Diferente. Diferente. Então, se em P2 tem B, P4 não pode receber B. Ele também não pode receber A, porque é diferente de P1, né? P4 é diferente de P1. Então, que letra que eu vou adicionar aqui? C. C. Agora, nós fazemos a última comparação, ó, P3 com P4. P3 com P4, elas são iguais ou são diferentes? São diferentes. Se elas são diferentes, elas precisam ter letras diferentes. Daí você vai lá, ó, P3 tem letra B, P4 tem letra C, já está com letra diferente. Precisa colocar mais alguma letra? Não, porque elas já estão diferentes. Entenderam? Sim ou não? Cara, então no último caso não coloca nenhuma letra? Não coloca porque, nesse último caso eu não coloco nenhuma letra, porque ela já tem letras diferentes. Uma não está com B e a outra não está com C. Sim. Então eu não preciso acrescentar mais nenhuma letra. Não preciso colocar D e E aqui, porque elas já são diferentes. Um B e um C já representa a diferença. Beleza? Agora vamos fazer uma suposição.
Vamos supor que o resultado do teste tivesse dado que P3 fosse igual a P4. Aí, nesse caso, vamos supor, né, que tivesse dado que P3 fosse igual a P4. Nesse caso, o que ia acontecer? P3 ia ter que ter a mesma letra que P4. Para P3 ficar com a mesma letra de P4, o que falta acontecer aqui, pessoal? P3 tem B, P4 tem C. Para elas ficarem com a mesma letra, o que eu tenho que fazer? Adicionar o B? Eu posso adicionar o B aqui no P4? Se eu adicionar o B, eu vou falar que todas as que têm letra B são igual a P4, mas o P2 é B. E quando eu pego o P2 com P4, elas são diferentes. Então, eu não posso descer o B. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso subir esse C aqui, ó. Se eu coloco o C no P3, só P3 é igual a P4. P2 não é igual a P4, porque P2 tem só a letra B. E P4 tem só a letra C. Mas o P3, ele é igual ao P2, que também é igual ao P4. Entenderam? Uhum. Sim? Isso Sim. se tivesse dado igual. Mas como no nosso caso não foi igual, então isso era só uma suposição, porque pode acontecer isso, tá, nos exercícios, aí eu queria mostrar para vocês. Aí seria daquela forma. Mas como não é, o resultado do nosso teste é assim, ó. 7,36A, 6,90B, 6,66B, 7,76B. Aí nesse caso aqui, ó, nós temos P1, que só P1 tem letra A, então P1 ele é diferente de todo mundo, ó. P1 é diferente de P2, que é diferente de P3, que é diferente de P4. P1 não é igual a ninguém. P2 é diferente de P1, mas P2 é igual a P3, porque as duas têm letra B. E P2 é diferente de P4. P3 é diferente de P1, é igual a P2, mas é diferente de P4. E P4 é letra C. P4 também é diferente de todo mundo, né? É diferente de P3, P2 e P1. Mas qual que é a diferença de P1 para P4, que é diferente de todo mundo? P1 é diferente de todo mundo, mas o P1 tem o maior pH. P4 é diferente de todo mundo, mas tem o menor pH. Baseando-se nesse resultado aí, qual dessas rações você recomendaria fornecer para aqueles animais? Lembrando que o pH ruminal tem que ser levemente ácido ou básico. pH básico é 7. Qual vocês recomendariam, pessoal? Falem. Pode falar aí. Se errar, não tem problema. P2 e P2? P2 e P3? Aí funciona assim, ó. Alguém falou lá no fundo, eu ouvi, tá certo. Se você for recomendar P2, porque ela tem 6,90, obrigatoriamente você tem que recomendar P3 junto. Por quê? Porque P2 é igual a P3. Não tem diferença entre 6,90 e 6,66. Elas são iguais. Não tem letrinha igual aqui, ó? Isso significa Sim. que as duas médias são iguais. Ou seja, usar a ração 1 para 1 é a mesma coisa do que usar a ração 1 para 1,5. Entenderam? Professor, então no caso, vamos supor que as duas aí é 6, 6,90 e 6,76. Eu poderia recomendar tipo, pelo valor 6? Não. Não? Você Vou fazer recomendaria, você ia recomendar ou a P2, você ia falar bem assim, olha, não tem diferença entre usar 1 para 1 nem usar 1 para 1,5 na relação volumoso concentrado. Então, tanto faz usar uma das duas. Só que concentrado é caro. Né? Se não tem diferença de usar 1 para 1 e não tem diferença de usar 1 para 1,5, lógico que você vai recomendar aquela que usa menos concentrado, que é 1 para 1, porque vai ser mais barata. Apesar das duas não ter diferença entre elas. Entendi. Entendeu? Mas nesse caso, estatisticamente, não tem diferença entre as duas.
Porém, né? Porém, se você fosse recomendar, né? Por exemplo, a P1, aí você poderia recomendar a P1 sozinha, porque ela é, né, 736A. Ela é diferente de todas as demais. Então, nesse caso, poderia, né, recomendar ou a P1, ou a P2 e a P3. Uma das duas. Aí, se você justificar que o concentrado é mais caro e que usar 1 para 1 sai mais barato do que usar 1 para 1,5, aí sim você poderia recomendar a 1 para 1. Mas estatisticamente não tem diferença entre usar a ração 1 para 1 ou usar 1 para 1,5. Agora, a única que eu não poderia recomendar é a P4, porque o pH está muito ácido, 5,76. Essa é a pior relação, né, de volumoso concentrado dessas dietas ou dessas rações. Era a única que eu não poderia recomendar. Entenderam essas conclusões, pessoal? Essas conclusões são o mais importante, porque é a partir dessas conclusões que nós vamos... né, na verdade, é essas conclusões que as pessoas esperam que a gente tenha, porque é nós que temos esse conhecimento agronômico sobre essas, né, sobre a ração, sobre esse experimento. Então, a gente precisa saber concluir, tá, o teste, que é observar ali quem é igual, quem é diferente, quem é igual, mas quem é diferente, mas é o maior valor, quem é diferente, mas é o menor valor. Nem sempre o maior valor é o melhor, tem que analisar isso, né? Se eu estivesse falando de incidência de doença aqui, ó, uma incidência de 7,36 é melhor do que uma incidência de 5,76? Não, né? Lógico que, dependendo do experimento, às vezes o valor mais baixo é o melhor. Então, tem que sempre saber analisar o que o experimento pede. Tranquilos? Entenderam essas conclusões? Sim ou não? Sim. Sim? Aí, professor, oi. Esse experimento aqui para a ração aqui, ele serve tanto para o ruminante monogástrico, em termos de esse experimento aqui, ele eu não lembro acho que não falou, né, lá em cima. Mas nesse caso é só para ruminantes, né? Tem que ser só para caprinos, tem que ser só para bovinos, porque os outros animais não têm rumen. Sim. Entendi. Então, o resultado do teste ele é fornecido dessa forma, ó, na forma de uma tabela, onde você vai apresentar os tratamentos. Geralmente, a gente não coloca só a abreviação, coloca o tipo de tratamento que tem e o valor da média seguido da letra. E aí, a gente escreve lá no rodapé da tabela, ó, médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey. No nosso caso, a gente usou o teste de Tukey com 5% de erro. Lá na tabela tinha esse erro, tá? Então, lá na tabela, na hora que vocês pegarem a tabela de Tukey, vai vir mostrando lá na tabela qual é o nível de erro que aquela tabela tem. Tranquilos? Conseguiram entender isso? Tem alguma dúvida? Não? Beleza. Aí, nesse caso, geralmente eu vou perguntar para vocês, ó. Eu posso dar, lá na prova, eu posso dar essa tabelinha pronta já para vocês e pedir algumas conclusões. Eu poderia perguntar aqui, olha, considerando que o pH ruminal ideal é 7, né, o melhor tratamento, né, observado ali foi a relação volumoso concentrado 1 para 2. Verdadeiro ou falso? Falso. Vou repetir para vocês entenderem. Vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. Considerando que o pH ruminal ideal é de um pH neutro, 7, o melhor tratamento observado foi a relação volumoso concentrado 1 para 2. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Levando em consideração o pH ruminal, e os resultados, né, do experimento a partir da análise de teste de Tukey, é possível afirmar que as médias P2 e P3 não apresentam diferença significativa entre si.
Verdadeiro ou falso? Qual? Verdadeiro. Verdadeiro, ó. P2 e P3 não apresentam diferenças entre si. É. Verdadeiro ou falso? Levando em consideração o resultado do teste de Tukey, é possível afirmar que a relação meio para 1 apresentou diferença estatística para todas as demais relações volumosos concentrados estudadas. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, pode acontecer isso lá na prova, tá? Eu dar o resultado e vocês terem que analisar para eu saber se vocês entenderam o que significa essas letras. Tem alguma dúvida? Não? Acharam tranquilo? É difícil fazer esse teste? Não, né? Eu achei bacana, hein, professor, porque mexendo com os experimentos de bovina aí, cabe bem sobre isso, sobre o líquido ruminal do animal e do pH. Excelente. Exato. Eu não tinha conhecimento. Isso é muito importante, porque às vezes a dieta acidifica, né? Dá problema de acidose. E aí, quando o pH fica muito ácido, mata as bactérias do rumen e aí pode levar até o animal à morte, né? A gente já teve esse experimento, teve acidose já por isso, devido a isso. Mas é uma coisa que a gente põe em prática. Muito bom. Então, o teste de Tukey dá muito suporte pra gente, tá? Não só o de Tukey, os outros testes também, mas a gente vai ver agora a aplicação dos outros testes, que é igual ao Tukey, só vai mudar a tabela, tá? Tem uma tabela para cada teste. Então, vamos ver aí a aplicação de outros testes. Por exemplo, o teste de Duncan. Ele é muito parecido com o teste de Tukey, só que a finalidade do teste de Tukey é testar contraste entre duas médias de tratamentos, utilizando ou empregando aí uma amplitude de contraste que abrange um maior número de médias. Isso significa que o teste de Duncan ele é menos rigoroso que o teste de Tukey. Ele é muito parecido com o teste de Tukey, só que qual a diferença? Ele abrange mais médias e por conta disso ele fica menos rigoroso. Então, isso significa que ele vai algumas coisas que são observadas de diferença no teste de Tukey não são observadas no teste de Duncan por conta dessa rigidez ser menor. Por isso que as pessoas usam mais o teste de Tukey do que o teste de Duncan, porque o teste de Tukey é mais rigoroso. Em alguns casos, quando você tem não tem a necessidade de avaliar muito essa diferença entre as médias, você não quer ser tão rigoroso, aí as pessoas acabam usando o Duncan. Mas, geralmente, as pessoas já olham com outros olhos quando você apresenta os seus resultados falando que fez um teste de Duncan. Porque todo mundo sabe que é um teste menos rigoroso que o teste de Tukey. Mas ele é usado exatamente para a mesma finalidade que o teste de Tukey, mas ele tem um nível de rigidez menor, tá? E a aplicação do teste é igualzinho ao teste de Tukey, não tem diferença nenhuma, tá? É a mesma forma de calcular, só que existe uma tabela de Duncan que substitui o valor de Q lá. Tranquilos? Entenderam esse teste de Duncan? E qual a diferença entre usar Tukey e usar Duncan? Sim. Sim. Além do teste de Duncan, nós temos o teste de Dunnett. É um teste, né, para comparação múltiplas. É um teste um pouco diferente do teste de Tukey e o teste de Duncan, tá? Porque o teste de Dunnett, ele é um teste de comparação múltipla, onde a gente, né, vai usar um tratamento como referência para os demais. Ou seja, nós vamos comparar todos os tratamentos com apenas um. Geralmente, quem é esse um? Então, toda vez que o experimento tem uma testemunha ou um tratamento controle, às vezes a gente acaba usando o Dunnett, porque o objetivo vai ser comparar os tratamentos com o tratamento testemunha ou com o tratamento controle. O teste de Dunnett, ele compara um com os demais. Diferente do teste de Dunnett de Tukey, que compara de 2 em 2 todo mundo entre si. O Dunnett não. O Dunnett compara apenas um com os demais. Então, vamos supor que a gente tenha
5 tratamentos. Né? Vamos supor que a gente tenha 5 tratamentos. Aí a gente tem tratamento 1, 2, 3, 4 e 5. Aí vamos supor que o tratamento 1 é a minha testemunha. Eu vou comparar T1 com T2, T1 com T3, T1 com T4, T1 com T5. Só que eu não comparo T2 com T3, T2 com T4, T2 com T5, T3 com T4, T3 com T5, T4 com T5. Eu comparo um com os demais. Entenderam o teste de Dunnett? Ele é exclusivo quando eu tenho um tratamento controle ou um tratamento chamado de testemunha. A utilização desse teste impede as outras comparações, porque eu só comparo a testemunha com as demais, eu não posso ter os resultados aqui, ó, de comparação de um tratamento com o outro. Então, por isso que ele acaba sendo menos utilizado do que o Tukey. Porque lá no Tukey, eu, além de comparar, né, se o T1 fosse minha testemunha, eu poderia usar Tukey. Porque eu ia comparar T1 com T2, T1 com T3, T1 com T4, T1 com T5. Só que, além disso, lá no teste de Tukey, eu poderia comparar T2 com T3, T2 com T4, T2 com T5, T3 com T4, T3 com T5 e depois o T4 com T5. Aí eu ia conseguir ter mais respostas do que só comparar um com os demais. Mas se você montar um experimento e o seu objetivo for exclusivamente comparar a testemunha com as demais, não tem sentido aplicar o teste de Tukey. Aí eu vou aplicar o teste de Dunnett, tá? A limitação do teste de Dunnett é que todos os tratamentos têm que possuir o mesmo número de repetições. Se um tratamento tiver 5 repetições, todos têm que ter 5. Se um tiver 3, todos têm que ter 3. É a única limitação. Entenderam a diferença de Dunnett para Duncan e Tukey? Sim, mais ou menos, na verdade. Mas acho que eu entendi. Na verdade, assim, Tukey é um método, é uma análise bem robusta, rigorosa e compara todos os tratamentos entre si. O teste de Duncan também compara todos os tratamentos entre si. Então, todo mundo é comparado com todo mundo. Só que o Duncan é menos rigoroso que o Tukey. O Dunnett, ele é diferente, porque ele só compara o tratamento testemunha ou controle com o resto dos tratamentos. Então, é um com os demais. Então, essa é a diferença de Dunnett para Tukey e Duncan. Então, no caso, o Dunnett ele só vai comparar o T1 com o T2, com o T3, com o T4. Não é igual aquele que você faz com o T2 com o T3, T2 com o T4, né? Ah, sim. Isso. Não é que não é obrigatório ser o T1 a testemunha. A testemunha pode ser o T3. Mas daí, se a testemunha for o T3, eu vou comparar T3 com T1, T3 com T2, T3 com T4 e T3 com T5. Só. Eu não comparo o resto, os restantes. Então, esse é o teste de Dunnett, ele é menos utilizado por essa limitação, tá? E aí as pessoas acabam escolhendo mais o Tukey, que tem mais observações para a gente ver. E por último, nós temos o teste de Scott-Knott. O teste de Scott-Knott é um procedimento, né, que utiliza a razão de verossemelhança para testar a significância entre diversos tratamentos. Esse é um teste que ele não é de comparação entre médias, é um teste de agrupamento. Então, ele agrupa as médias, tá? Então, ele divide as médias em grupos. E esses grupos que ele dividiu, eu vou observar se esse grupo ele difere estatisticamente entre si ou não. O Scott-Knott, por ele agrupar a média, ele não tem sobreposição de letras. Lembra que o teste de Tukey podia ficar assim, A, B, C, D, CD, B, BC, né? DE, e assim sucessivamente. Então, posso ter uma sobreposição. No teste de Scott-Knott não tem isso. Cada grupo, né, de médias vai receber uma letra. Então, vamos supor que eu tenha lá 10 tratamentos, né? O 1, 2, o 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que tenha só 7, para ficar mais fácil. Aí ele pega e agrupa, ó. Esses 3 primeiros tratamentos formam um grupo que vão ter letra A. Essas duas formam um novo grupo que vai ter letra B. E esses últimos, um novo grupo que vão ter letra C.
Aí vai ficar assim, tipo, A, B, B, C, C. Né? Mais um A aqui. A, B, B, C, C. Não vai ter sobreposição. Então, ele é menos rigoroso, tá? Que o teste de Tukey. Mas a vantagem dele é que não tem sobreposição. É mais fácil entender. Daí vocês poderiam falar assim, mas então por que não usa o Scott-Knott? Porque ele não é tão rigoroso, tá? Ele é mais fácil de entender, mas ele não é tão rigoroso. Geralmente as pessoas usam Scott-Knott só quando eu tenho mais do que 8 tratamentos. Quando eu tenho mais do que 8 tratamentos, fica muito difícil a análise no teste de Tukey. Eu poderia continuar usando o Tukey, mas vai ficar muito difícil entender. Quando eu tenho muitos tratamentos, o que as pessoas fazem? Usa o teste de Scott-Knott em vez de usar o teste de Tukey. Apesar dele ser menos rigoroso, mas ele não vai ter sobreposição e fica mais fácil o entendimento da análise. Porque ou a média é igual ou ela é diferente, ela não vai ficar intermediária, tá? Então as pessoas usam mais o Scott-Knott quando eu tenho muitos tratamentos, mais do que 8, geralmente 9, 10, 11, às vezes a gente tem 20 tratamentos, né? Aí nesse caso não dá para usar Tukey porque vai ficar muito difícil a análise do resultado. Aí as pessoas acabam escolhendo o Scott-Knott. Entenderam a finalidade do teste? Sim, professor. Sim? Beleza. Então, pessoal, nesse caso, esses 4 testes são os mais usados. Tukey, Duncan, Dunnett e Scott-Knott. Cada um tem uma opção ou uma finalidade maior, né? Por que que 90% dos casos eu estou usando o Tukey? Porque ele é o mais rigoroso, ele é o que apresenta mais resultados de análise, tá? Eu consigo ter mais conclusões quando uso o teste de Tukey. E os outros acabam tendo mais limitações também. O Tukey tem alguns inconvenientes, né? Não dá para usar o teste de Tukey se tiver muito erro. Então, se o CV for mais que 25%, não dá para usar Tukey. Daí você vai acabar usando outro teste. Mas, no geral, geralmente a gente usa o teste de Tukey. Tem alguma dúvida com relação a esses testes de média? Ou tá tudo tranquilo? Para mim tá tudo tranquilo. Beleza, então, aí, pessoal. Então, esse era o assunto da aula de hoje. Era uma aula mais curta, porque eu ia aplicar um exercício para vocês fazerem durante a aula. Só que como eu estava com problema de acesso ao portal e vocês também, aí eu mudei um pouquinho de estratégia. Eu vou dar mais alguns dias para vocês fazerem essa atividade. E ia ser para fazer só na aula de hoje, porque é pouquinho exercício, ia dar tempo de vocês fazerem até às 10. Mas como o portal está instável, e a atividade é para fazer dentro do portal, eu não vou cobrar isso de vocês, tá? Então, eu vou deixar livre, a aula vai acabar um pouquinho mais cedo, porque era para fazer a atividade mesmo. Mas aí eu dou um prazo maior para vocês não terem o problema do portal ficar instável, tranquilo? Que atividade que vocês vão fazer? A atividade está postada lá na unidade 2, sessão 3, dentro da pós-aula. Chama atividade de sala parcial 4. São 4 exercícios só, tá? É relacionado a teste de Tukey e teste de médias, tá? Eram 2 exercícios que vocês iam ter que calcular, ia gastar um pouquinho mais de tempo, e 2 questões teóricas sobre o assunto da aula de hoje. Daria tempo, ia gastar mais ou menos 1 hora para fazer, ia dar tempo tranquilo de fazer na aula de hoje. Mas aí eu mudei de estratégia, vou deixar o tempo livre aí para vocês, e vocês vão fazer a atividade. Ela vai ficar disponível até o dia 8, para vocês fazerem essa atividade, até as 23 horas e 59 minutos. São 4 questões e ela vale 250 pontos, tá? 62,50 cada a questão que vocês acertarem. O aluno que não fizer a atividade perde essa pontuação e é permitida só uma tentativa de envio das respostas. Mas a atividade vai ficar livre do dia de hoje até dia 8. Entenderam? Sim. Sim? Sim. Outra questão que eu quero falar com vocês é sobre a avaliação oficial do primeiro bimestre de experimentação agrícola. A avaliação oficial do primeiro bimestre de experimentação agrícola, ela vai ser realizada exclusivamente e diretamente no portal AVA. O aluno tem que estar com acesso ao portal.
precisa estar cadastrado na disciplina de experimentação agrícola. Quem não tiver acesso à disciplina de experimentação agrícola lá no portal AVA, não vai conseguir fazer a prova. Quem não fizer a prova está automaticamente segunda chamada. Aonde que vocês vão encontrar a prova dentro do portal? Ela vai estar postada dentro da disciplina de experimentação agrícola, na unidade de ensino 1, seção 1, no campus aula. Então, vocês vão lá acessar o portal AVA, e dentro do portal AVA, vocês vão lá na unidade de ensino 1 e na seção 1, lá dentro da aula. Eu ia mostrar para vocês, mas o portal não está abrindo, pessoal. Então, eu tentei de várias vezes aqui durante a aula carregar o portal, mas o portal não carrega, tem dificuldade, só fica caindo. Aí, na hora que eu quero acessar a atividade, ele não aparece. Então, mas eu acho que vocês já entenderam como é essa dinâmica lá do portal, né? Ou vocês têm dúvida de como que encontra a unidade 1, seção 1, a aula lá? Tem dificuldade ou não? Tem, pessoal? Alguém tem problema de encontrar esse local aqui onde a prova vai estar lá no portal? Não, professor, não. Eu pelo menos não. Bom, a prova só vai estar disponível para vocês a partir de segunda-feira, que é dia 5, a partir das 11 horas. Ela vai ficar livre das 11 horas de segunda-feira até a sexta-feira, dia 9, às 22 horas, horário de Cuiabá. Tá? Então, 11 horas na segunda-feira até sexta-feira, às 22. Não adianta ir lá no portal procurar agora, que ela não está postada ainda. Ela só vai aparecer para vocês na segunda-feira, às 11 horas. Mas vocês vão ter até sexta-feira para fazer a prova. Vai ser permitido o envio das respostas só uma vez, mas vocês podem iniciar a prova no dia 5, terminar no dia 6, 7, 8, 9, não tem importância. Pode parar e continuar a prova depois. Mas só que depois que você terminar a prova e enviar, você não consegue mais editar a prova e nem fazer o envio de uma nova avaliação, tá? Então, se terminar, encerra ali. Também lá na sexta-feira, às 22 horas, encerra a prova. Se começou a fazer, mas não terminou, vai ficar sem nota e aí vai ir para segunda chamada. O conteúdo da nossa prova são as unidades 1 e 2 do livro didático. Então, quem não fez as atividades do livro, né, aquelas atividades virtuais lá do portal pré e pós-aula, façam, porque vai ajudar muito na execução da prova, porque a prova é baseada nesse conteúdo. Eu falei tudo o que está no livro, não tem nada de diferente que a gente trabalhou aqui, pessoal. De repente, um pouquinho da ordem que foi diferente, mas o resto do conteúdo é o mesmo. Então, a unidade 1, seção 1, fala da introdução aos princípios da experimentação agrícola, trabalhamos conceitos. Depois falamos de planejamento, falamos de fatores importantes da experimentação, que é a análise aquela análise descritiva dos dados, né? Trabalhar o índice de kurtose, o índice, também falar sobre aquele índice de assimetria, verificar se os dados têm distribuição normal ou não. Falamos de teste de F e teste de Tukey, né? Falamos de teste F na semana passada, teste de Tukey hoje. Falamos desses outros testes que tem, Duncan, Dunnett, Scott Knott, e falamos de delineamento inteiramente casualizado, né, que é o DIC, que é o assunto dessa nossa segunda unidade. Falamos lá também, né, de quais são os princípios da experimentação. Então, esse é o conteúdo da nossa avaliação. Usem o livro didático, unidade 1 e 2, vai ter o conteúdo ali para vocês revisarem para a avaliação. A avaliação ela vai ter questões teóricas e questões de cálculo também, tá? Mas todas as questões são objetivas. Vocês vão marcar uma das opções. Vocês vão ter que fazer o cálculo só para encontrar a resposta. Entenderam? Tem alguma dúvida? Essa prova vale de 0 a 1.000 pontos, né? Que é a avaliação oficial do primeiro bimestre. Tem alguma dúvida? Não, sim ou não? professor. Não? Tudo tranquilo mesmo, pessoal? Até o momento, Tranquilo. sim, né? Beleza, então. Quem precisar entrar em contato comigo, quiser, né, tirar alguma dúvida na hora que estiver estudando, pode mandar lá a pergunta no grupo, pode conversar comigo, eu respondo.
Lógico que eu não vou responder nada da avaliação, né? Lembrem que as questões quem fez foi eu que postei lá no portal, eu conheço as minhas perguntas, tá? Então, não vou responder nada sobre a avaliação. Mas na hora que estiver estudando uma pergunta, né, que esteja relacionada ao assunto e não exclusivamente relacionada à avaliação, aí eu vou ajudar vocês tranquilamente, tá? Podem mandar lá a pergunta que eu vou ajudar vocês com essa questão. Aí eu deixo ali o meu contato para vocês, tá? Se quem não tem ainda, né? Às vezes tem algum aluno que não tem o meu contato, mas em toda aula eu mostro o meu contato, né? Mas eu gosto de mostrar várias vezes aí. Então tá aí o meu telefone e o meu e-mail. Se precisar falar comigo, pode entrar em contato comigo. Não esqueçam de fazer a atividade parcial. Vai estar disponível no mesmo momento da prova, então já tenta fazer isso esse final de semana para se livrar dessas 4 questões lá. Não esqueçam de fazer as atividades virtuais de pré e pós-aula da unidade 1 e 2 do livro didático também, que já é uma revisão para a prova. E segunda-feira, não esqueçam de acessar o portal para iniciar a avaliação. Tranquilos? Alguns recados. Na semana que vem, na sexta-feira, como é a avaliação, né? A aula vai ficar disponível para vocês terminarem essa avaliação, que vai ser os últimos momentos que vocês vão ter para fazer a avaliação na sexta-feira que vem. Então não vai ter aula. Se tiver dúvidas, pode mandar a pergunta para mim que eu converso com vocês lá no grupo. Mas não vai ter efetivamente aula, né? Não vai ter transmissão. Na outra semana, que é na semana do dia 12, na sexta-feira, que é no dia 16, também não vai haver aula, porque nessa semana do dia 12 é uma semana de cursos e palestras que a Unic vai oferecer para vocês, e aí não vai haver aula, vai ser uma semana de saco cheio ali para descansar para vocês. Nós só vamos ter aula agora no dia 23. Entenderam? Sim. Sim? Então, nas próximas 2 semanas não tem aula teórica aqui, né? Não vai ter transmissão, mas vocês podem ir conversando comigo lá no grupo, que a gente vai tirando e esclarecendo as dúvidas. Qualquer dúvida que tiver sobre a prova, pergunta direto para mim. Não fica lá com conversinha, disse-me disse em grupo. Professor, tô achando que tem uma questão errada, eu tô com problema no portal, vem, fala direto para mim que a gente já tenta resolver isso diretamente. Não adianta ficar com disse-me disse, porque não resolve nada e só atrapalha mais os outros, tá? Então, esse combinado aí com vocês. Qualquer problema, pode conversar comigo, a gente tenta resolver tranquilamente. Beleza? Dúvidas? Querem fazer alguma pergunta? Eu corrigir lá o exercício? Não, né? Não, dá tempo não, né? Não entendi. Não, eu não consegui corrigir ainda, né? Mas eu vou fazer esse final de semana e eu publico lá no portal o gabarito do exercício. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Bom, pessoal, então um ótimo final de semana, bons estudos, boa semana de provas, que tentem não fazer a prova das 19 às 22 horas, que o portal sempre está instável, como está agora. À tarde, de manhã e à noite, né, mais à noite, depois das 22, o portal fica com menos acesso, bem mais fácil de fazer as avaliações. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em me procurar. Então, boa semana aí para vocês, bom descanso lá na outra semana, e a gente se encontra no dia 23. Eu vou publicar algumas informações sobre, né, a prova e também a parcial lá no grupo, e aí a gente vai conversando, tá? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Até mais. Até mais, boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus.